Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou dar um minutinho para que vocês possam chegando, assentando as suas cadeiras, para que a gente possa conversar hoje. Muito bom dia! Tudo bem? Hoje o tema da nossa live é as 5 fontes de sofrimento. Bom dia, mulherada! Que delícia! Amanhã aparecendo tudo de uma vez aqui. Bom dia! Bom dia! Vamos lá, gente. Essa música maravilhosa que eu amo, que tem uma... Tu vês? Eu já escuto os sinais de vocês chegando aqui. Hoje eu sei que vai ser uma live de muita reflexão, muita transformação. Eu prometo a você. Ai, eu arrepiei! A música dançou no fundo, bom dia, maravilhosa. E ela tá chegando, minha amiga. Ela tá chegando, esse bebê abençoado, maravilhoso, que veio pra marcar, né? Uma nova jornada na tua vida, um novo ciclo, mais vida, mais alegria, mais felicidade, vai ser incrível. Então vamos, gente, sem mais delongas, eu vou colocar aqui, ver se eu não tô... agora sim. As 5 fontes de sofrimento. Sabe aquela história que a gente escuta de que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional? Será? Vou colocar aqui. E dizem isso, né, com muita propriedade, muitas vezes, de que a dor ela é inevitável, algo vai acontecer com você, mas sofrer é algo opcional. Será? Será que sofrer mesmo é algo opcional? Olha, lidando com pessoas ao meu redor, lidando com essa pessoa e com cada vez mais autoconhecimento e autopercepção, eu acho que o sofrimento ele não é opcional, não. Ele é muitas vezes até uma questão cerebral. O nosso cérebro muitas vezes já entra em sofrimento. Então eu queria conhecer alguém que me dissesse assim: Adara, eu não sofro por nada. Nada me abala, nada me causa sensações e emoções. E hoje, né, começamos uma jornada, né, nós estamos numa jornada de 40 dias. 40 dias onde o meu propósito é forjar mulheres para a liderança. Eu estou aqui para isso, para falar de 3 pilares principais, que é o que fundamenta toda a minha formação, toda a minha base de conhecimento, que é mentalidade, comunicação e fundamentos de liderança. E aí nós começamos uma subjornada dentro da nossa jornada dos 40 dias, onde eu vou falar das 5 fontes principais de sofrimento. Ainda no primeiro pilar de mentalidade, nós vamos ficar muito tempo ali falando de mentalidade, que é a coisa mais importante que você precisa fortalecer para que você seja uma líder excepcional, uma líder que edifica, uma líder que tem uma missão de desenvolver a vida das outras pessoas e, claro, ter mais lucratividade e produtividade. Mas uma líder que entende que de todos os seus recursos disponíveis para que você possa lucrar mais, produzir mais, as pessoas são os recursos mais importantes. E quanto mais cedo você se der conta disso, melhor. Então, para falar sobre as 5 fontes de sofrimento, hoje nós vamos falar da primeira, que é, para mim, a fonte de sofrimento talvez a que mais impacta a vida das pessoas, sobretudo a minha vida. Então, hoje nós vamos falar sobre a falta de perdão. Adara, mas de novo com isso. Tanta gente fala sobre perdão, tanta gente ali do autoconhecimento que fala sobre perdão. Então, e eu vou trazer essa falta de perdão até para um quesito mais profissional, talvez. A falta de perdão, eu vou dizer pra vocês uma coisa e que eu vou fundamentar e que eu acredito que faça sentido e que eu quero que vocês saiam com essa informação desse nosso encontro de hoje. Prestem muita atenção. A falta de perdão é a falta de auto-perdão. Se eu não dou o perdão para as outras pessoas, sobretudo significa que eu não me perdoo. E eu vou contar pra vocês uma história que essa história me marcou muito
no exercício da minha liderança e que foi algo que me fez aprender de uma forma avassaladora. Sim, eu acredito que nós só conseguimos aprender com aquilo que acontece com a gente, com aquilo que não era planejado, com os desafios e com as adversidades. E é por isso que eu reforço de que o sofrimento ele não é opcional. O sofrimento ele é inerente ao nosso crescimento, à nossa evolução. Já disse isso uma vez e vou dizer milhões de vezes. Nós estamos aqui, nessa vivência na Terra. Não é para pagar boleto e para tentar emagrecer. Nós viemos para cá para evoluir e com a nossa evolução ajudar as outras pessoas ao nosso redor também a evoluir. E quando a gente percebe esse propósito, esse é o verdadeiro propósito. O propósito para mim vai ter uma cara, o propósito para Lud vai ter uma cara, o propósito para Mari vai ter outra cara. Mas o nosso propósito, sobretudo, é evoluir e contribuir para a evolução das pessoas ao nosso redor. É claro que alguns vão exercer esse propósito através da advocacia, através da nutrição, através do direito, através da sua loja, através do seu negócio, através de algo. Mas o propósito, sobretudo, ele é único para mim e para todas vocês. É evoluir e contribuir para que outras pessoas possam evoluir também. Eu recomendo que, se você tiver tempo hoje, vai lá no YouTube, digita Dara Queiroz Propósito. Tem um vídeo muito legal e rapidinho que eu falo mais sobre a minha visão de propósito, para que você, se ainda está nessa luta, que eu falo para vocês que a busca pelo propósito ela é muito lucrativa, sobretudo aqui na internet. Porque se eu convenço você de que você tem um propósito, de que você precisa buscá-lo, você vai ficar buscando por esse propósito constantemente, vai ficar apavorada até encontrar. E eu venho te vendo um curso, te vendo um caminho para que você encontre o seu propósito. Olha que esteira de lucros mais bem organizada. Mas eu venho desmistificar isso e dizer que você já tem um propósito que é evoluir e ajudar as outras pessoas. A cara do seu propósito, ela pode mudar no decorrer da tua vida. Pode ser que hoje você exerça através da nutrição, pode ser que amanhã você abra um negócio e seja através do seu negócio que você vai ajudar outras pessoas a evoluir em alguma área de suas vidas. Bom, vamos para o propósito, agora a gente volta para o perdão. O perdão... ia trazer uma história da minha vida, né? Eu, como engenheira, trabalhando no frigorífico, com muita responsabilidade para lidar com muitas pessoas e para nortear a produção e nortear o destino daquelas pessoas muitas vezes, porque se eu encaminhava, não era eu quem demitia, mas eu quem escolhia muitas vezes quem seria demitido. Mas enfim, então eu tinha um poder muito grande na vida das outras pessoas. E uma bela noite, eu trabalhava na madrugada, eu trabalhava na madrugada boladona, eu trabalhava na madrugada, e aí eu trabalhava das 11 da noite até as 8 da manhã. Olha que incrível esse meu horário de trabalho, né? Por isso que eu fiquei foi um dos motivos também que facilitaram a minha transição de carreira. Então, às vezes a pessoa fala assim, Dara, que corajosa que você foi para mudar de carreira, para abandonar tudo. Não, amor, porque também estava bem difícil para mim já. Eu já tava bem anêmica, já tava bem maluca, assim, trocando o dia pela noite já havia vários anos. Enfim, e aí uma vez eu tomei uma decisão dentro do meu setor e uma decisão que não deu certo. Uma decisão arriscada e que trouxe consequências muito sérias para o meu setor. Que trouxe uma não conformidade na época, e essa não conformidade ela foi tão grande que ela chegou até o CIF, que é o órgão regulamentativo do setor frigorífico. Chegou até o CIF condenou toda a produção, então foi um erro que trouxe muitas consequências negativas, sobretudo financeiras, para aquele lugar. E eu tinha certeza que eu ia ser mandada embora, eu tinha certeza, porque o erro era muito grande. Só que lembre sempre de uma coisa, a sua cabeça diz uma coisa que nem sempre é o que as pessoas estão dizendo. Então eu tinha esse erro, mas eu também tinha uma sucessão de acertos e hoje, mais madura e já olhando para essa história com outros olhos, eu percebo que era isso. É dar onde entra o perdão. Eu não conseguia me perdoar por ter cometido aquele erro.
Eu cometi um erro que trouxe muitas consequências, mas as consequências financeiras, as consequências da minha moral naquele lugar, as consequências da minha percepção perante as outras pessoas, sobre os meus liderados e as pessoas que me lideravam também, não foram tão grandes quanto a minha falta de perdão. Eu não conseguia me perdoar pelo erro que eu tinha cometido. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia conversar com as pessoas, com os meus liderados, com o meu superior naquela época. Eu olhava para baixo, eles falavam comigo e a minha vergonha por aquele erro cometido era tão grande que eu olhava para baixo, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa que faz contato visual, eu gosto disso, é parte da minha personalidade. E eu não conseguia fazer isso. Porque, na verdade, eu não conseguia encarar aquelas pessoas, mas eu não conseguia encarar era eu mesma por aquele erro que eu tinha cometido. Eu não me conformava. Eu não me perdoava, eu não comia, eu não dormia, eu não tomava água, eu não fazia nada. Porque eu ficava o tempo todo mastigando e ruminando aquele erro e pensando como que eu tomei aquela decisão. Como que eu não percebi que poderia ter dado uma grande merda? E foi o que deu. E aí os dias foram passando, então eu te lembro que eu tinha um superior lá no frigorífico que tenho muitas saudades dele, aprendi muito com ele, é uma pessoa muito sábia, muito simples e muito sábia. Ele era muito simples naquilo que ele falava. Ele não usava palavras rebuscadas dos fundamentos da liderança, da inteligência emocional, mas ele era muito simples e muito sucinto. E no meu feedback, eu lembro que foi um dos meus feedbacks que mais me marcaram. Eu não gostava de feedback, você vai entender. Associa a falta de perdão que eu não me dava e eu não gostar de feedback. Junta essas duas coisas, depois eu vou finalizar para você entender. E aí ele me trouxe um feedback e eu passava mal toda vez que eu ia ter um feedback. Olha o tamanho do que eu vou te dizer daqui a pouco. Eu não gostava do feedback, mas ele me trouxe um feedback, ele me disse assim: Adara, o seu principal ponto de melhoria é que você não se perdoa pelos erros que você comete. E quando você não se perdoa, você não consegue estar inteira aqui e é natural que você vai cometendo cada vez mais erros. Um erro que poderia ter sido resolvido e que já tinha sido resolvido se transformou em uma sucessão de erros porque você não se perdoa. E aí, o que isso significa depois trazendo para a neurociência, né? Quando você está em estresse, o seu corpo vai liberando os hormônios do estresse e um dos efeitos desses hormônios, além de acelerar a frequência cardíaca, além de levar suprimento sanguíneo para suas pernas, porque você tá, o seu cérebro não sabe que você saiu do tempo das cavernas, então ele te prepara para correr. E um dos efeitos dos hormônios do estresse é bloquear todo o seu sistema de funcionamento, o seu pensamento crítico, o seu pensamento lógico, sua habilidade de ter soluções e de ter oportunidades e possibilidades aqui, né? Você pensar em soluções. A sua parte criativa é bloqueada com o estresse. Por que eu tô falando isso? Se você erra, hoje eu tô falando com você que me ouve, se você erra, se você não se perdoa, é natural que você vai continuar errando, porque o seu cérebro, a parte crítica dele está bloqueada e você não consegue solucionar os problemas, você não consegue ver oportunidades, soluções, você não consegue ver possibilidades e você vai continuar errando. Erros menores, erros maiores, mas tudo porque você não se perdoou. Percebe? Porque eu escolhi pela primeira, né, para trazer isso. São 5 fontes de sofrimento que eu vou trazer hoje e nos 4 dias subsequentes a esse. Mas a principal para mim é a falta de perdão. Se você não se perdoa, seja perdoar outra pessoa, e você vai entender que toda falta de perdão ao outro é primeiro uma falta de auto-perdão. Sabe o que eu era? Arrogante. Eu não admitia que o alecrim dourado do campo, a engenheira formada na melhor universidade do Paraná na época, o Gui estava aqui, estudou comigo, maravilhoso, queria saudade de você, meu amigo. Então eu me achava a última bolacha do pacote. Eu não podia errar. Eu não podia. Adara Queiroz, na minha cabeça, desse tamanho, eu não podia errar.
E é por isso que eu não me perdoava. Então, se você não se perdoa, e aí vem eu não aceitar o feedback, eu não gostava de feedback. E eu sempre falo dos meus treinamentos, quando eu vou ensinar outros líderes a fazer feedback para os seus liderados. Eu falava assim, você está ouvindo isso de uma pessoa que odiava o feedback. Quando eu sabia que era a semana que eu iria receber o meu feedback, eu passava mal, eu tinha ânsia, eu vomitava, eu tinha dor de barriga, eu tinha dor de estômago, eu tinha dor de tudo. Porque aonde já se viu? Eu receber um feedback, eu saber que eu não era perfeita? Como assim? Então tudo isso vem de uma arrogância gigante. É você achar que você é maior do que as outras pessoas, e por achar que você é maior do que as outras pessoas, só por isso você não pode errar. Então quem tem dificuldade de se perdoar, toma isso que eu tô te dando agora. A tua falta de perdão por si, pra você, é proporcional à sua arrogância. De você achar que você é melhor, de que você é o alecrim dourado do campo e que só por isso você não comete erros. Isso é um absurdo gigante. Então, se você tem uma dificuldade de se perdoar, comete erro, fica ali ruminando aquilo, dá uma olhada pra tua arrogância, meu anjo. Dá uma olhada pra isso. E uma das coisas que... É claro que isso faz algum tempo, essa história que eu tô contando pra vocês, e eu já tive bastante tempo para poder analisar e olhar para essa história com uma visão de drone. E o que é olhar para uma visão de drone? A história é tua, você é o personagem principal, mas você sai da história com uma visão de drone para poder olhar para a história e pensar com um pouco mais de assertividade, com um pouco mais de razão. Porque quando nós estamos no meio da história, é natural que a gente haja por emoção, a gente haja por sentimento. Então faça esse exercício sempre. Tá passando por uma situação que você tá tendo dificuldade de entender, de resolver? Sai da história, olha por cima e fala, olha, eu faria isso. Se eu tivesse na história, eu faria isso. Aí você sai um pouco da história, sai um pouco da emoção, sai um pouco desse cérebro que tá querendo lutar e fugir para poder de fato resolver algo. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Se faz sentido, escreve aqui. Você já teve uma situação parecida com essa? Um momento em que você não se perdoa e que você não entende por que você não para de cometer erros? É porque você está bloqueando essa capacidade de resolução de problemas. Enfim, eu vou trazer para você um pedacinho, né? Um pedacinho da carta de Paulo para os coríntios. E por favor, se você não tem uma fé igual a minha, continue nessa live e interprete a Bíblia como um livro de sabedoria. Por favor, tá? Não saia, não deixe seu preconceito fazer você sair daqui agora, porque é uma das partes mais importantes e que vai desbloquear aí, assim como desbloqueou aqui. E ele diz, na carta para os coríntios, na primeira carta, ele diz assim: no entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, por quem me julga é o Senhor. Eu quero que vocês se atentem para essa frase. Nem eu julgo a mim mesmo. Porque eu acho que ele quer dizer assim, porque eu sabendo de todas as minhas falhas, de toda a minha incapacidade, toda a minha pequenez, quem sou eu para me julgar? Quem sou eu para apontar culpados do lado de fora, tampouco apontar culpados do lado de dentro? E é por isso que eu comecei essa live com uma tese de que toda falta de perdão é primeiro Por isso que eu comecei essa live com uma tese de que toda falta de perdão é primeiro uma falta de auto-perdão. Porque se eu estou acostumada a julgar as outras pessoas como certas, como erradas, como corretas, como incorretas, como X ou como Y, é natural que eu traga esse julgamento para mim também.
E toda vez que eu julgo o outro, eu estou julgando a mim. Nós vivemos diante de um espelho gigante, meus amores. Tragam isso para a realidade de vocês, e é por isso que eu falei que essa live é tão importante e tão rica. Sorte de vocês que estão aqui hoje comigo. Porque quando você perceber que você não é tão bom quanto gostaria, quando você não é o alecrim dourado do campo, e que você não tem a obrigação e nem o direito de estar sempre certo, você começa a olhar para si, para os erros que você comete no dia a dia e que sim, você comete com mais compaixão, com mais vontade de consertar e não com vontade de se julgar, de se torturar, de se punir. E percebe que na história que eu contei pra vocês, eu me punia porque eu tinha errado e eu passei uma semana sem comer, sem dormir. Já não dormia direito, porque eu dormia de dia, né? Trabalhava de noite e dormia de dia, já não dormia direito. Já dormi menos ainda. Então eu comecei a me punir, a me torturar. E quer punição melhor do que se privar de comer? Do que se privar das necessidades básicas? Gente, olha que ouro que tá essa live. Obrigada, Espírito Santo, por estar me dominando desse jeito. Então vocês estão percebendo isso? Que não há uma forma mais linda de se punir do que se... Linda, né? Bem entre aspas. Não há uma forma mais potente de se punir, de se torturar, do que tirar de si as próprias necessidades básicas. Comer, dormir, beber água. E era o que eu não fazia. Eu estava tão em sofrimento por ter errado que eu tirei tudo aquilo que era necessidade básica de mim. Ou também, eu ia falar ou pior, mas tem a mesmo significado. Se quando você erra, você se pune não comendo, se você se pune comendo demais, é a mesma coisa, é a mesma punição. Porque você sabe que comer demais não vai fazer bem para o teu corpo, não vai fazer bem para o funcionamento do seu organismo, você sabe disso. Você sabe que se entupir de açúcar, você sabe que se entupir de café, você sabe que se entupir de massa vai te trazer um alívio instantâneo emocionalmente, mas está fazendo uma bagunça dentro do teu corpo. Se você sabe que causa essa bagunça, eu vou lá me punir mais ainda, eu vou comer mais, eu vou me torturar mais, porque eu errei e eu não sou digna de perdão. E quando você julga o outro com facilidade, você está uma máquina de fazer julgamentos, é natural que você seja uma máquina de se julgar também. Tem uma frase que eu gostaria até que vocês anotassem, que faz muito sentido para esse momento, meus amores. A distância que eu tenho de mim é a distância que eu tenho do outro. Se eu tenho um distanciamento do outro, eu julgo o outro o tempo todo. Então, se eu julgo o outro, eu me distancio dele, porque ele não é digno de estar perto de mim, eu estou julgando. Então, se eu tenho uma distância do outro muito grande, é natural que eu tenha uma distância e uma desconexão de mim. É uma autodestruição perfeita. Então, é necessário, percebe então por que a fonte do sofrimento número 1 é a falta de perdão? Porque você sofre uma vez e continua sofrendo. Você continua trazendo os seus erros à tona. E sabe que o nosso cérebro, essa máquina potente, ela tem um defeito que eu sempre brinco, é o pior defeito do cérebro. Ele não sabe o que é realidade e o que é fantasia. Então, se você está vivendo o teu erro dia após dia, dia após dia, dia após dia, você está revivendo aquela situação como se fosse hoje. E eu tenho uma coisa que eu sempre trago para as minhas clientes que trazem uma dificuldade de se perdoar. Ah, uma coisa importante. Quem é analista aqui, lá do perfil do Disque? Quem é analista aqui? Sei que tem uma analista assistindo, acabei de te ver. Quem é analista tem mais dificuldade de se perdoar, porque o seu perfeccionismo é maior. Os analistas, eles são mais perfeccionistas, eles exigem o perfeccionismo dos outros e de si. Então, como a tua expectativa, o perfeccionismo é uma expectativa muito elevada de como deveriam ser as coisas deveriam ser perfeitas. E aí, quando a realidade vem e mostra que não é perfeito, você sofre muito mais. Então, prestem atenção nisso, analistas.
O seu perfeccionismo te impede de te perdoar. E eu quero que vocês pensem assim, ó, às vezes vocês estão se magoando, se entristecendo por pecados que vocês cometeram lá atrás. Sabe o que é a origem da palavra pecado? Pecado é tudo aquilo que causa dano, na etimologia da palavra. Pecado é tudo aquilo que causa dano. Então não é sobre religião apenas. Pecado é tudo aquilo que causa um dano a alguém. Uma mentira, uma manipulação, algo que você fez contra si, algo que você fez contra o outro. Então, se você não consegue perdoar os seus próprios pecados, você fica revivendo eles. E pode ser que você tenha cometido algo há anos atrás, há 10, há 20, há 30 anos atrás. E se você não se perdoou, é como se você estivesse vivendo esse dia todos os dias da sua vida. E eu quero te dar uma chave para que você se perdoe. Imagine que uma criança de 5 anos, você vai lá e dá para ela uma prova de vestibular que é congruente para um adolescente de 18, 17, 16 anos para fazer um vestibular. Um vestibular para entrar na faculdade, sabe? Você vai fazer lá com 16, 17, eu fiz com 15 anos, eu fiz um vestibular com 15 anos, um com 16, um com 17. Eu fiz vários. Porque eu queria ter a sensação de passar no vestibular, né? E eu passei, eu acho que eu tinha 16 anos, eu passei no primeiro vestibular, fiz para letras. Tinha uma concorrência baixa, vou logo dizer, mas eu queria passar numa universidade pública. Depois eu passei de novo na engenharia. Enfim, não tem nada a ver com isso. A Dara, você viaja. Então é o seguinte, é a mesma coisa de você pegar uma prova de vestibular e entregar para uma criança de 5 anos. Ela não tem todo o conhecimento, ela não tem toda a formação, ela não tem todas as habilidades necessárias para poder passar naquela prova. Então, quando você se julga e quando você se pune por não ter acertado lá atrás, lembre-se que naquele lá atrás, naquela época, você não tinha todas as habilidades, ferramentas, conhecimentos, experiências que você tem hoje. Então, quando você se pune por um erro cometido lá atrás, você está exigindo que você soubesse tudo aquilo que você só sabe hoje. E você só sabe de tudo que você sabe hoje porque você passou pela vida. Naquele momento você não sabia. Naquele momento você não tinha as experiências e o conhecimento que você tem hoje. Então para de se punir por aquilo que você fez hoje. Mulheres têm uma tendência de se punir pelos erros que cometem no trabalho com muito mais ênfase do que os homens. Mas as mulheres, às vezes, quando elas passam por relacionamentos abusivos, quando elas passam por um relacionamento que não era bom e que hoje, somente hoje, ela sabe que não era bom, ela se pune por ter se permitido viver aquele relacionamento. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas talvez tenha alguém aqui que tenha sofrido muito no relacionamento anterior e que até hoje não se perdoa. Não se perdoa por ter se colocado naquele relacionamento. Tá na hora de você se perdoar. Tá na hora de você soltar essa mochila de pedra que está nas suas costas. Naquela época era o amor que você conhecia. Naquela época que você se deixou levar por aquele relacionamento abusivo de relacionamento amoroso, de relacionamento de trabalho. Eu tinha uma cliente que ela não se perdoava por ter trabalhado numa empresa e ter sido maltratada por tantos anos. E eu trouxe para ela um dia, eu falei para ela, você já parou para pensar que naquela época, com o nível de conhecimento que você tinha, com o nível de experiências que você tinha, era somente aquilo que você tinha para trabalhar? Hoje, ela é uma grande empresária, hoje eu falo para ela o seguinte, querida, hoje você pode escolher onde você vai trabalhar, mas porque você passou por uma infinidade de experiências, de conhecimento, agregou valor para outras pessoas, hoje você pode escolher. Mas aquela moça que você era há 10, 15 anos atrás, ela não tinha tantas possibilidades de escolha. Ela precisou ficar naquele trabalho. Então perdoa essa mulher que você era 10 anos atrás. Porque muitas vezes 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós nos sujeitamos a relacionamentos, a situações e a ambientes, porque era aquilo que a gente podia na época.
E a gente tem uma mania de ficar pensando assim, eu não deveria ter feito isso. É fácil pensar com a cabeça que você tem hoje. Hoje você pode escolher, mas naquela época não. Então se perdoa. Se perdoa pelo relacionamento que você entrou. Se perdoa pelo trabalho que você tinha. Se perdoa pelas coisas que você disse. Pelas palavras que você proferiu contra outras pessoas. Se perdoa pelas pessoas que você humilhou. Se perdoa pelas pessoas que você maltratou, que você torturou. Porque naquela época que você fez aquilo, era o jeito que você era. Era a pouca habilidade que você tinha. Então hoje você tem muito mais estrutura, muito mais conhecimento, muito mais sabedoria. É fácil se punir. Mas a pessoa que você era lá atrás era aquilo que você podia oferecer. A verdade, bem da verdade, é que todos nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor. Só que às vezes o nosso melhor não é suficiente. Então dê tempo para que você possa construir um melhor que seja mais suficiente. Tá fazendo sentido para vocês? Então se punir, se torturar por um erro que você cometeu lá atrás é a mesma coisa que aplicar uma prova de vestibular para uma criança de 5 anos que ainda não tem habilidades, não tem sabedoria, não tem conhecimento para poder passar por aquela prova. Você fez o melhor que você podia com aquilo que você tinha. Sendo muito ou pouco, era aquilo que você tinha. Tá na hora de se perdoar. Eu vou contar para vocês pra gente encerrar uma das origens do perdão. Dizem que numa civilização muito antiga, numa civilização pré-histórica, que era um povo que guerreava, era um povo muito guerreiro, que guerreava por territórios com outras pessoas. Eles tinham uma regra muito clara naquele povo. Eles poderiam guerrear contra outros povos. Eles podiam guerrear contra outros povos na conquista de novos territórios. Isso era bonito, isso era legítimo, isso era louvável para eles. Mas tinha uma única regra. Eles não podiam guerrear entre si. Eles não podiam matar-se entre si. Eles não podiam cometer um dano, lesar alguém dessa mesma tribo. Prestou atenção? Eram um povo guerreiro que tinha habilidades de luta, habilidades de guerra. Eles podiam guerrear com outros povos, mas eles não podiam guerrear entre si. Eles não podiam machucar os próprios companheiros dessa tribo. E quando eles cometiam esse crime para eles não iam para a prisão. Mas se eles matavam-se entre si, se um homem matava um outro homem dessa mesma tribo, o castigo que ele levava era carregar nas suas costas o corpo morto. Então imagina, você matou alguém por uma falta de habilidade, uma falta de controle emocional, você matou alguém da sua própria tribo e o seu castigo era carregar o corpo morto nas suas costas, como uma mochila. Esse homem, essa mulher que matava alguém, carregava o corpo morto nas costas. E o que acontecia com esse corpo morto? Vamos voltar para a aula de biologia. O corpo entrava em putrefação, começava a apodrecer, começava a trazer um cheiro muito ruim. E aí, esse corpo morto ia matando a pessoa que carregava, porque o corpo podre ia apodrecendo as costas e os órgãos da pessoa que estava viva e carregando. Então imagina que morte terrível, que tortura foi essa? E aí, quando por algum motivo essa pessoa recebia a absolvição pelo teu crime, ou porque descobriam que ele era inocente, que não tinha sido essa pessoa, ela recebia o perdão. O perdão era poder se desprender desse corpo morto nas costas. Até me arrepiei. Então, quando você não perdoa, você está carregando um corpo morto nas suas costas e que vai te matar. De uma forma devagarzinha, sabe? Devagarinho, vai te matando. É a mesma coisa com você, que não consegue perdoar os outros, que não consegue perdoar a si. Você está carregando um corpo morto, fedendo, apodrecido nas tuas costas. E não vai demorar muito tempo para que você também vá morrendo aos poucos, no sentido figurado. A tua alma vai morrendo, a tua alma vai perdendo brilho,
o teu espírito vai perdendo o acesso ao Senhor. Porque você sabe, e eu não vou ser a primeira a te dizer, até separei um versículo aqui. E como eu disse, encarem a Bíblia como um livro de sabedoria se você não tem uma fé igual a minha, tá bom? Não tô aqui pra... Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe os pecados de vocês. Então, se você não se perdoa, não perdoa o outro, não perdoa a si, você perde o acesso ao Pai, porque Ele também não vai conseguir te perdoar. A régua que você mede o outro é a régua que você será medido, que você será medida. Então tá na hora de você jogar essa mochila de pedras. É muito mais fácil subir uma montanha em direção ao teu objetivo. Então entenda essa montanha como seu objetivo principal na tua vida, de evolução, de construção, de prosperidade, de abundância, de sucesso, não importa qual seja a montanha que você esteja subindo. Mas conta pra mim, é muito mais fácil subir uma montanha sem nada nas costas. Agora, enquanto você não se perdoa, você tá subindo essa montanha com uma mochila de pedra. Solta essa mochila. E o exercício eu sei que perdoar é algo muito subjetivo, porque só você sabe o que te fizeram. Só você sabe o que você fez, meu anjo. Só você sabe o que você fez. Então tá na hora de você se perdoar e perdoar a outra pessoa. Eu não sei o que fizeram pra você. Eu não sei do fundo do meu coração qual foi o mal que te fizeram. Eu não sei se te lesaram, se te roubaram, se te rejeitaram, se te abandonaram, se não cumpriram uma expectativa que você tinha criado. Eu não sei. Só eu sei o que fizeram contra mim. Mas eu sei de uma única coisa. É que enquanto você não perdoar quem te fez mal, você vai continuar vivendo esse dia todos os dias na sua vida. Quando você olha para alguém que você não perdoa, vem à tona todo aquele mal e você sofre de novo. Por isso que a falta de perdão, cara, é a principal fonte de sofrimento, porque é sofrimento diário. E se você pensa na pessoa que te fez mal com muita frequência, você sofre com muita frequência, porque o teu cérebro traz de novo as mesmas sensações, as mesmas angústias, as mesmas tristezas. Então tá na hora de você se perdoar. E eu não sei qual a tua fé, mas nessa jornada de transformar você, de te forjar para a liderança, de qualquer âmbito que você queira liderar, também é uma jornada de fé. Eu não sei qual a sua fé, mas também tá na hora de você fortalecê-la. Tá na hora de você se lembrar do teu espírito, de alimentar teu espírito. Então eu quero que dentro da tua crença, eu quero que você ore, reze, intencione pela pessoa que te fez mal. Gente, perdoar não significa trazer a pessoa para dormir na tua casa. Perdoar não significa tomar café da tarde com essa pessoa todos os dias. Perdoar não significa trazer essa pessoa para o convívio da tua vida. Não significa isso. Perdoar significa soltar a mochila de pedra e se sentir livre para subir essa montanha que você está subindo na tua vida. É somente isso. Então intencione para essa pessoa uma oração, desejando o bem dela, desejando que ela se liberte, mas sem arrogância, tá? Deus, eu desejo que aquela pessoa aprenda com tudo que ela fez. Quem é você? Você está julgando quem? Você está sendo juiz da vida de quem? Limpa as suas feridas primeiro. Limpa as suas coisas primeiro antes de julgar, de apontar o dedo, de ditar sentença para as pessoas. Ore pelaquela pessoa. Ore com amor. Vai intencionando amor. A dar ainda é difícil. Faça isso por 20 dias. Faça isso por 40 dias. Perdoe essa pessoa. Uma vez eu tinha, quem é de Paysandu sabe, talvez saiba o que aconteceu há muito tempo atrás. Eu tinha um relacionamento que me fez muito mal e tinha uma outra pessoa envolvida, uma terceira pessoa envolvida.
E aí um dia eu vi aquela terceira pessoa num lugar, numa igreja, e eu tava lá pedindo por um desejo muito grande do meu coração. E eu senti de Deus dizer assim: agora a senhora vai lá e vai falar com aquela pessoa e vai se perdoar por ela. Ué, mas ela que fez mal pra mim? Então, mas eu tinha falado mal dela, eu tinha, sabe, falado muita merda sobre a vida daquela pessoa. Eu fui lá e pedi desculpa pra ela. Eu falei: olha, vocês acreditam? Eu fui lá e falei assim pra ela: olha, eu quero me perdoar com você. Porque independente do que você tenha feito, eu falei mal de você, eu disse muitas coisas ruins sobre você e eu quero me perdoar quanto a isso. A pessoa, ela não sabia o que fazer, né, por conta da situação. Então, entenda, numa história de traição, ela era a terceira pessoa e eu fui lá e pedi perdão para a terceira pessoa. Então, é super importante que a gente entenda que perdoar não é sobre ser bom, sobre ser generoso. Eu falo que o perdão, dar o perdão para alguém, é uma atitude muito altruísta não, muito egoísta às vezes. Porque você está pedindo passagem para poder seguir com a tua vida. Porque enquanto você não perdoar as pessoas, você não consegue seguir com a tua vida. Então tá na hora de você perdoar os seus pais por não terem sido a expectativa que você tinha deles. Você queria que seus pais fossem de um jeito e eles não foram, e você não consegue perdoar os seus pais. Perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe, perdoa os seus irmãos, por eles não serem do jeito que você gostaria que eles fossem. A gente vai falar um pouquinho sobre pai e mãe nessa jornada. Na hora de mentalidade entra muito pra mim a questão de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o convite para o sucesso. Mas primeiro, antes de honrar pai e mãe, a gente precisa perdoá-los. Então eu quero que você pense nas pessoas que mais te fizeram mal. E pode ser que apareça sua mãe, se você é mulher. A mulher, ela tem uma expectativa muito grande da mãe, de como a mãe deveria ter sido. Tá na hora de você perdoar sua mãe, meu anjo. Tá na hora de você, que é homem, perdoar seu pai. Porque é a sua primeira referência do masculino e do feminino. A maneira como você olha para os seus pais é a maneira como você olha para si. A maneira que você olha para sua mãe é a maneira como você olha para si. A maneira como você olha para o seu pai, homem, é a maneira como você olha para si. Enquanto você não se desprender dessas correntes que amarram você neles, você não consegue avançar. Adara, por que a minha vida não vai pra frente? Eu faço tudo certo, eu faço tudo lindo, eu estudo, eu trabalho, eu sou incrível, mas a minha vida não vai. Talvez seja porque você esteja amarrado ainda na casa do teu pai e da tua mãe. Ah, mas eu pago minhas contas, eu não moro mais com eles. Mas se tá ainda vivendo e revivendo a falta de perdão, a raiva que você tem, e não tenha vergonha de falar que você tem raiva, não. A raiva que você tem, a angústia que você tem, a expectativa frustrada que você tem, é como se você estivesse revivendo todos os dias aquela situação. Tá na hora de você ser livre, e liberdade vem de perdoar. Perdoar os outros e perdoar a si. Percebe como eu disse desde o início, a minha tese para essa live era que a falta de perdão era primeiro uma falta de auto-perdão. Se você não perdoa seu pai, é porque você tem algo dentro de si que você também não perdoa. Nosso pai e a nossa mãe, nós somos 50% pai, 50% mãe. Se eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo uma parte minha. Se eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo uma parte minha. Como eu vou me sentir merecedora de todas as realizações da vida se eu não consigo dar para mim o perdão? O maior presente que você pode dar para si, amanhã é dia da independência, olha que interessante. O maior presente que você poderia dar para si é o perdão. Às outras pessoas e a si. Isso sim é um grito de independência. É independência da expectativa, é independência do passado, é independência do que deveria ter sido. Olha para o seu pai e para sua mãe como dois seres humanos imperfeitos, cheio de cagadas, cheio de erros, assim como você. Quando a gente parar de idealizar o nosso pai e a nossa mãe, porque a gente tem isso, né?
A gente idealiza, acha que eles deveriam ser perfeitos. Ah, meu pai deveria ter sido assim, meu pai não deveria ter errado, meu pai não deveria ter traído, meu pai não deveria ter rejeitado, meu pai não deveria, minha mãe não deveria ter feito isso. Hoje a gente vive numa geração em que todo mundo tem uma mãe narcisista, né? Ai, gente, eu tenho vontade de dar na cara de todo mundo que fala que a mãe é narcisista sem ter um diagnóstico. Tem gente que autodiagnostica, né? Diagnostica a mãe, não tem nem um diploma de psiquiatra, mas fala, minha mãe é narcisista. Será que a sua mãe é narcisista ou será que a tua mãe tá tentando seguir a vida dela? Porque dizem que a mãe narcisista é aquela que não liga pro filho, né? Será que a tua mãe não liga mesmo pra você? Ou você que gostaria que você fosse o centro do universo da vida dela e ela decidiu tocar em frente? Eita, Dara, falei, né? Então a live já foi um pouco mais do que a gente tinha planejado. Os nossos encontros são planejados para ter 30, 40 minutos. Estouramos o tempo, mas foi por uma boa causa. Hoje o seu exercício, o seu plano de ação é se perdoar. Quem não está no canal ainda, me manda mensagem para estar no canal. Tem uma meditação diária para perdoar, para perdão, para auto-perdão, para perdoar as pessoas que te fizeram mal. Eu acredito muito nas meditações porque elas acessam o subconsciente. Então você pode falar assim, eu já perdoei todo mundo, mas no seu inconsciente, no seu subconsciente, você ainda não perdoou. E é por isso que a sua vida não anda para frente, por isso que a sua vida está empacada. E eu me despeço. Tinha muito mais coisa para falar sobre perdão, mas valorizando o meu tempo e o teu também, eu preciso ir. Um beijo, fica com Deus e amanhã nós nos encontramos aqui às 11 horas da manhã. Ótimo dia, um dia abençoado, que o Senhor Jesus esteja do seu lado hoje, o tempo todo. Que você sinta a sua presença, que você sinta a presença do Espírito Santo falando com você, te dando direcionamentos, te dando cura, te dando perdão, te dando soluções que talvez você sozinho você não conseguiria ver, mas somente o Senhor pode desatar os nós que há muito tempo estão amarrados. Peça iluminação, peça direcionamento a Ele e eu me despeço. Fica com Deus. Opa!